pequeno probleminha aqui que eu ainda não sei o que é, mas se eu sair, eu volto logo, tá certo? É um probleminha aqui na transmissão, é um problema no Meet, resumindo. Bom, espero que todo mundo esteja bem. Eu estou ótimo. Rádio BLV, ainda não vi essa, não. Mas eu já fiquei ansioso para ver, sinceramente. Professor tem que ver. Só toca sucesso. Onde é isso, pelo amor de Deus? É no recreio. Ah, é aqui, né? Ah, tá bem. Então vocês têm cada uma, viu? Bom, pessoal, passando, né, por essa onda de produções textuais. A propósito, todo mundo já entregou? Alguém falta entregar? Todo mundo entregou, né? Quem ainda falta entregar, não esqueça. O prazo é até hoje também para garantir o 10, tá certo? Depois de hoje, vai de 0 a 7, tá bem? Até às 17 horas, tá bem? Até às 5 da tarde, tá bom? Até às 5 da tarde. Professor, posso mandar com o terminal? Claro, pode sim, não tenha dúvida, tá bom? Pode mandar sim com o terminal. O senhor já começou a corrigir? Não, não cheguei nos sétimos anos ainda não, tá bem? Mas o esquema é aquele mesminho, tá? Eu vou ter até sexta-feira para mandar. Sexta-feira eu já vai estar com tudo lá, tá bem? Assim como foi da última vez. Fale de zero. Não, para a pessoa tirar um zero, né? Tirar um zero mesmo, assim, numa prova minha, ela tem que fazer um esforço para tirar um zero. É quase impossível tirar um zero numa prova de redação minha. A menos que a pessoa quisesse isso, né? Ela fez o texto para tirar o zero, tá bom? Ela fez um texto para tirar o zero, ela consegue, mas ela só tira um zero na minha prova se ela quiser. Nossa, eu vou fazer a prova, eu vou fazer esse texto para tirar um zero. Porque ela fazer um texto com compromisso, com coerência, é muito difícil ela tirar um zero, tá bem? Muito, muito difícil. Muito difícil tirar um 6 até. O áudio tá baixo ou... tá baixo para todo mundo? Deixa eu deixar mais perto aqui da minha... Peraí. Pronto. Então o microfone está mais próximo possível. O microfone está bem aqui, ó, o mais próximo possível de mim. Baixo anota o volume, né? Brincadeira, pessoal. Coisa do Alan. Bom, continuando, o que eu ia dizendo, tirar um zero na prova minha é muito complicado mesmo. Você tem que fazer a prova com esse objetivo, tirar um zero. Porque se não for assim, eu garanto que você não tira, porque tem muita coisa de um texto para a gente aproveitar, tá bem? Nem que o texto tenha fugido do tema, tá certo? Vale de 0 a 10, aqui é 0 a 10, tá certo? Mesmo que o texto tenha fugido do tema, né? Mas aí foi escrito com certo domínio da escrita em língua portuguesa, né? Da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Olha, pelo menos 2 pontos a pessoa já tem, né? E a pessoa soube trazer, né? Soube selecionar os fatos, né? Os dados, as informações, as pesquisas, né? Desenvolveu tudo dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Olha aí, mais 2 pontos, né? Mesmo que ela não tenha feito dentro do tema. Pelo menos um 4 aí a pessoa já tirou. Você está vendo? É muito complicado mesmo. Muito complicado mesmo você tirar um zero. Tanto que são pouquíssimas redações no Enem, certo? Eu recebo, sim, recebo. A pontuação é que pode ser diferente, tá bem?
É muito complicado, até mesmo no Enem, uma pessoa tirar um zero, certo? Geralmente são provas que se entregam em branco, provas que eu não sei nem explicar para vocês o que é que acontece, mas é muito difícil de tirar um zero numa redação. Tá bem? Bom, como eu ia dizendo, né, para vocês, passando esta temporada de redações, vamos ver uma pequena e graciosa interpretação de texto, tá certo? Uma coisa mais light, né, uma coisa mais leve. O texto é O Monge e o Rei, tá bem? Claro, esse texto estará. Eita, meu Deus, como tem mensagem aqui. O rascunho já deve estar feito, mas estou tendo dificuldade em providenciar a folha de redação. Tá ok. Professor, porque minha prova passada, a produção estava com 7 na prova, mas tirei um. Estava com 7, mas tirou 8? Eu não entendi o que você quer dizer. Eu já tirei 1,5. Não entendi, Paulo. Na minha prova passada de produção eu estava com 7, mas na prova eu tirei um 8. Peraí, você está querendo dizer que na prova você tirou um 8 e no boletim estava um 7? Deixa eu abrir aqui esse diário aqui. É aqui mesmo. Acho que é melhor ver isso quando a aula acabar, né? Acho que é bem mais vantajoso que a gente dedique esse tempo para outras coisas aqui. Mas, antes de mais nada, você mandou essa sua prova de produção pelo Google Sala de Aula ou foi por WhatsApp? Só para eu saber onde que eu tenho que procurar. Deixa eu ver aqui. Mandou pelo Google Sala de Aula, né? Pode falar, Raíssa. Produção textual, gênero, leitura e análise, sétimo ano. O meu rascunho foi digitado. Há algum problema? Olha, eu queria realmente que ele fosse feito à mão, tá bem? Não vai ter problema, não. Pablo, você é do sétimo B, né? Sétimo ano B. Pablo. Pablo de Lima Pinheiro Rocha. Tem um 8 aqui, tá bem? Pablo de Lima Pinheiro Rocha tem um 8 aqui. Igual como está lá no Google Sala de Aula, tá bem? E eu não vou nem mexer, porque aqui, a última edição foi feita há 10 dias desse boletim aqui, a última alteração. Então tá correto, tá certo? Talvez você visualizou errado, porque você tem uma nota 7 de outras avaliações, tá certo? Mas dessa daqui, Pablo de Lima Pinheiro Rocha, número 10, eu coloquei o 8, assim como está no Google Sala de Aula, tá bem? Não, 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 você vai ficar aqui na aula, você vê isso depois, tá certo? A gente vê isso depois, não era nem para eu ter visto isso aqui. Só porque fiquei numa dúvida muito grande de ter feito a coisa errada, mas eu sabia que eu tinha feito a coisa certa. As notas estão iguais, certo? Estão exatamente iguais. Bom, vamos lá. Já perdemos um tempo razoável de aula. Vamos fazer aqui uma leitura. O tio, o rascunho pode ser feito no computador? Eu, não, eu queria feito à mão, né? Tudo feito à mão.
Bom, eu não estou vendo o chat de vocês agora, tá bem? Então, por gentileza, quem tiver alguma coisa para alguma dúvida, tire através do microfone, tá bem? Porque aqui mesmo não vai dar para ver coisa alguma. Bom, vamos lá. Nosso texto é O Monge e o Rei. Há muito tempo, havia um rei poderoso que desfrutava uma vida protegida e prazerosa dentro das paredes do seu castelo. Um dia, ele decidiu se aventurar por seu reino para ver o que poderia experimentar e aprender. Logo em seguida, ele se deparou com um monge e, num tom usual que impunha obediência, ele disse: Monge, ensina-me sobre o céu e o inferno. O monge olhou para o poderoso rei e, numa voz irritada, disse: Não posso ensinar-lhe sobre o céu e o inferno. Você é limitado demais. Você não passa de um preguiçoso. Os ensinamentos que tenho são para pessoas puras e santas. Você não chega nem perto disso. Saia do meu caminho. O rei ficou furioso. Ele estava atordoado com a ousadia do monge por falar-lhe daquela maneira. Num impulso de raiva, ele puxou sua espada para cortar a cabeça do monge. Isso é o inferno, disse o monge confiantemente. O rei ficou impressionado. Ele percebeu que aquele monge corajoso havia arriscado sua vida para ensinar-lhe essa lição sobre o inferno. Numa profunda gratidão, o rei colocou sua espada ao lado e se curvou em reverência ao monge. E isso é o céu, disse o monge suavemente. Olha só, que texto interessante, né? O que é que vocês acharam desse texto? Pois é, a Paula está prosseguindo. O Alan, diga uma coisa, quem é Adevaldo Will de Freitas de Oliveira? A Lara, minha querida, o que você tem que fazer é tirar a foto e mandar para mim também. Não tem que mandar no colégio, não, tá bom? A prova chegar a tempo de Aracuiaba. Eu não entendi o que você quis dizer, mas parece que você sugeriu que vai mandar a prova para o colégio. Você só precisa tirar uma foto e mandar para mim, tá bem? Para que eu veja a sua redação. Não precisa você ter trabalho de mandar deixar no colégio, não, tá bem? Não foi isso. E o que foi, então? O que é que você quis dizer? Passar o dia assim. Lara, saí sem querer, pessoal, desculpa. O que é que você quis dizer, minha querida, com essa sua
Você disse que acha que não vai dar tempo de chegar em Aracuiaba, Folha. Enquanto isso, a gente vai analisar o texto, tá bem? Vamos lá, eu vou reler para vocês. Há muito tempo, havia um poderoso rei que desfrutava de uma vida protegida e prazerosa dentro das paredes de seu castelo. Um dia, ele decidiu se aventurar por seu reino para ver o que poderia experimentar e aprender. Logo, ele se deparou com um monge e, num tom usual que impunha obediência, ele disse: Monge, ensina-me sobre o céu e o inferno. O monge olhou para o poderoso rei e, numa voz irritada, disse: Não posso ensinar-lhe sobre o céu e o inferno. Você é limitado demais. Não passe de um preguiçoso. Os ensinamentos que eu tenho são para as pessoas puras e santas. Você não chega nem perto disso. Saia do meu caminho. O rei ficou furioso. Ele estava atordoado com a ousadia do monge por falar-lhe daquela maneira. Num impulso de raiva, ele puxou a espada para cortar a cabeça do monge. Isso é o inferno, disse o monge confiantemente. O rei ficou impressionado que aquele monge corajoso havia arriscado sua vida para ensinar-lhe essa lição sobre o inferno. Numa profunda gratidão e humildade, o rei colocou sua espada de lado e se curvou em reverência ao monge. Isso é o céu, disse o monge suavemente. Agora vamos apresentar aqui as questões. Cadê vocês? Acho que era aqui dizer que é uma mora em Pedra Branca, folhas também do Geratrela. Entendi. Identifique o objetivo do texto. Fazer refletir, fazer uma reflexão, divulgar algo ou noticiar um fato. Vamos lá, a hora do microfone, pessoal. O objetivo do texto é Fazer refletir. exatamente, fazer refletir. Uma reflexão, né? Uma atividade que é bem calminha, bem... Segunda questão. Grife no segmento abaixo os adjetivos que caracterizam a vida do poderoso rei. Quais são os adjetivos aqui? Que caracterizam a vida do rei? Como era a vida dele? Uma vida protegida e prazerosa. Isso, exatamente. Só que no caso, para facilitar a nossa vida, que não é tão protegida, mas que é prazerosa, você só precisa colocar esses dois termos, tá? Protegida e prazerosa. Pronto, você só vai marcar aqui, ó. Protegida e prazerosa, né? No caso, você corta esse i. Lembrando, isso aqui é para fazer no caderno, tá bem? Professor, precisa copiar o texto? Partindo do ponto de que você pode precisar de acessar esse texto e não ter internet, né? Você pode precisar consultar esse texto e não ter internet, né? Dá um problema, o telefone está descarregado. E com o caderno não tem esse negócio de precisar de internet ou de bateria, eu aconselho que você copie, tá bem? Aconselho que você copie para que você tenha isso disponível sem depender de internet, tá bem? Professor, Oi, você vai disponibilizar no Google Sala de Aula? com certeza, com certeza. Até a nossa aula termina 4h35, né? Até às 5 horas eu já vou estar com tudo lá postado de hoje, tá bem? Eu também tenho outras aulas de outras turmas, mas o prazo é 5 horas para eu colocar tudo, tá bom? Ok. Terceira questão. No período, um dia ele decidiu se aventurar por seu reino para ver o que poderia experimentar e aprender. O texto destacado exprime o tempo da aventura do rei por seu reino
A finalidade da aventura do rei por seu reino ou a consequência da aventura do rei por seu reino? Exprime tempo, finalidade ou consequência? A finalidade da aventura do rei por seu reino? O que é a finalidade, ô Maria, nesse caso aqui? Finalidade a gente entende como sendo o quê? Me dê um sinônimo de finalidade. Que ele quer se aventurar pelo reino para ele aprender coisas novas, para ele sair do seu castelo. Isso, agora eu estou falando só da palavra finalidade. Eu estou ignorando todo o contexto, eu estou falando só de finalidade. O que é finalidade? É um objetivo, né? Então, a finalidade aqui seria o objetivo da aventura do rei por seu reino. Vamos ver aqui o período, né? O trecho destacado. Para ver o que poderia experimentar e aprender. Então, a gente já vê que não se refere a tempo e nem a consequência, né? No caso, a consequência seria o aprendizado, né? Então, a gente vai ter como item correto o segundo item aqui, tá bem? Exprime finalidade, tá bem? Já vão marcando aí no caderno de vocês, pessoal, que é para quando eu mandar a atividade, já está feita, né? A gente está fazendo aqui agora, rapidinho, sossegado, a gente já está fazendo, né? Olha só, que bacana, não é? Vamos lá para a próxima questão. Observe aliás, fragmento do texto. Logo, ele se deparou com um monge e, num tom usual que impunha a obediência, ele disse: Monge, ensina-me sobre o céu e o inferno. Pode-se afirmar que os dois pontos aqui, ó, esses dois pontos aqui que eu vou marcar de vermelho. Os dois pontos, eles anunciam a fala do rei, marcam o início da fala do rei ou indicam o prolongamento da fala do rei. Marca o início da fala do rei? Professor, Pois não? indica o prolongamento da fala do rei. Do rei. Olhe, vamos lá. Indicar o prolongamento, né? Seria se o rei tivesse aqui de azul, olha, presta atenção, de azul aqui. O rei começou a falar e os dois pontos indicam que a fala se prolonga, tá certo? Dando a ideia de continuidade também. Mas aqui foi a primeira fala do rei, né? Então, esse item aqui tá errado, tá certo? Não é esse daqui. Presta atenção no o que é que vem antes dos dois pontos. Olha só. Marca o início da fala do rei? Isso, exato. Marcam o início da fala do rei, né? Ou de quaisquer outros personagens, tá certo? Podem marcar aqui, tá bem? Um X. Já vão marcando, como eu falei. Vão fazendo no caderno para que a gente... para que vocês, aliás, quando pegarem a atividade, quando forem copiar, já está até resolvido, né? Tio, não entendi. Não entendeu? Espera aí. Vou clicar aqui. Deixa eu olhar aqui para vocês. Compartilhamento. Compartilhamento. Eu estou dizendo o seguinte, olha. A gente já está resolvendo aqui a atividade, tá bem? Quando mandar a atividade lá no Google Sala de Aula, para vocês verem, você já vai estar com a atividade resolvida no caderno, né? No pequeno rascunho. Então, quando você for copiar bonitinho, você já vai ter todas as respostas. A gente está aqui conversando, refletindo sobre o texto, aliás, tirando dúvidas. Aí, quando você pegar a atividade lá no Google Sala de Aula, você já vai ter resolvido no caderno. A gente está meio que resolvendo em sala aqui, tá bem?
só ver o que é que tinha aqui no chat aqui, porque até que horas aceita a prova? Até 17 horas, tá bem? Bom, reapresentar aqui. Parei na quarta questão, né? Vamos para a quinta, então. Na fala, você é limitado... Deixa eu escolher outra coisa. Você é limitado demais. O monge usa o termo grifado para explicar uma característica do rei, intensificar uma característica do rei ou complementar uma característica do rei. Olha só, o termo grifado é esse daqui. Vamos isolá-lo da frase, tá bom? Você é limitado. Aqui nós temos, né, a característica do sujeito, né? Podemos dizer até que é o predicativo do sujeito, né? Já que aqui a gente tem o verbo relacional, né? Verbo relacional mais predicativo, né? Aula de sintaxe, aquela aula que eu havia dado para vocês antes. Temos sujeito, verbo relacional e predicativo, né? No caso, essa característica se liga ao sujeito. Entenderam, pessoal? Muito rápido? Deixa eu ligar esse dispositivo aqui só para ver o chat. Porque... Pronto. Peraí. O compartilhamento, vou fazer o seguinte. Minha mãe ainda não chegou a folha. Essa folha ainda não. Tá bom. Pronto. Agora sim, eu vou ver o chat de vocês. Melhor, nessa câmera aqui? Bom, vamos lá. O que eu estava explicando é o seguinte. Eu vou reapresentar aqui. O Google Meet tem essa mania. Vou voltar aqui. Eu estava dizendo o seguinte aqui, meus queridos. Ctrl. Vejam só. Vou pedir para a gente ignorar aqui esse demais por enquanto, tá certo? Vamos ignorar. Aqui a gente tem, olha, você é limitado. A gente tem você, que é o sujeito, é o verbo relacional, estabelece uma relação, estabelece uma ligação, e a gente tem o limitado, que é uma característica de você, certo? Pessoal, por gentileza, deixem o chat um pouquinho de lado, tá bem? Vamos prestar atenção aqui na minha explicação, tá bom? Prestem atenção. Agora sim, a gente sabe que limitado é característica de você, né? Que você, no caso, é o rei. Agora vamos tomar o termo limitado novamente, tá bom? O que é que a gente vai ter aqui? Olha só. Você é limitado demais. Esse demais aqui está explicando a característica do rei, intensificando a característica do rei ou complementando. Está trazendo um complemento aqui. Tem alguém com o microfone ligado. Está trazendo um complemento aqui? Não, né? Está explicando algo? Também não. Então, só pode estar intensificando, né? Dando intensidade, advérbio de intensidade, né? Então, está intensificando. Segundo item, tá bem? Sexta questão. Na parte... Deixa eu só... Peraí. Coisa. Pronto.
na parte saia do meu caminho. Essa daqui realmente eu deixei para facilitar a vida de vocês. O monge dá uma ordem, faz uma recomendação ou apresenta uma sugestão? Dá uma ordem, né? Um verbo no imperativo, ponto de exclamação. Esse daqui já está bem na cara, né? Deixa aqui a sétima e a oitava juntas, né? Para o monge, o inferno é o fato de o rei ter se dirigido a ele com um tom de superioridade, de o rei ter ficado furioso com a resposta ousada, ou de o rei ter puxado a espada para cortar a cabeça. Vamos prestar atenção aqui, pessoal. Olha, ele diz que é um inferno, realmente, depois que ele fica com raiva, né? E ele puxa a espada depois disso. Estamos nessa questão aqui, ó. Para o monge, o inferno é o fato de o rei ter se dirigido a ele com um tom de superioridade. Não. A gente fica com essas duas aqui. O rei ter ficado furioso. Nossa, vai descarregar. Isabela quer que eu... a Isabela quer... O que é que a Isabela quer? Ô, Diego. Vala, ela não estava acompanhando, não? É o fato, exatamente, o Raíssa. É o fato de ter puxado a espada para cortar a sua cabeça. Deixa só eu terminar que eu repito, tá bem? Oitava questão. Aponte a passagem em que o narrador revela as ações do rei após receber uma lição do monge, né? Receber do monge a lição sobre o inferno. O rei ficou impressionado. Ele percebeu que aquele monge corajoso havia arriscado a vida e o rei colocou a espada de lado e se curvou em reverência ao monge. Vamos lá. Aponte a passagem em que o narrador revela as ações do rei após receber do monge a lição sobre o inferno. Foi o que aconteceu, mas meu telefone descarregou. Embora esteja no carregador. Acho que a bateria está pedindo outro. Bom, vamos lá. O rei ficou impressionado. Ele percebeu que aquele monge corajoso havia arriscado sua vida, mas as ações foram ações de reverência, né? Então, vamos ficar com o oitavo item, tá bem? Oitavo item não. O oitavo item, né? A oitava questão vai ficar com o último item, tá bem? Agora eu me enganei, desculpem. Oitava questão, último item. O rei colocou a sua espada de lado e se curvou em reverência ao monge, tá bem? Bom, acho que dá para a gente encerrar nossa atividade por aqui e a gente já vai começar a de história, tá certo?
Dessa vez eu saí sem querer mesmo. Aliás, dessa vez eu apertei o botão de sair, porque eu pensei que ia encerrar a gravação, mas eu me confundi. A gente vai começar a nossa outra aula agora, tá bem? O professor agora se confundiu. É aula de história, né? Já peguem os livrinhos de história de vocês, tá bem? Não é isso não, ô Mariana. Não é o site que é um lixo que fica expulsando não, tá bem? Deixa eu lhe dar aqui dar uma breve aula sobre hackeamento, né? Sobre hacking. Tem os ataques DOS e tem os ataques DDoS. Os ataques DDoS se baseiam no seguinte: no alto número de solicitações de uma plataforma, onde essa plataforma não tem suporte para responder a todas essas solicitações. Então, eu faço muitas solicitações para aquele domínio e esse domínio acaba caindo, tá bem? Ou seja, muitas pessoas solicitando daquela plataforma, às vezes fazem com que o site caia, porque ele não tem suporte para isso. Por exemplo, o site do MEC, né? Na época do Enem, o site, bum, cai do nada, né? Porque tem milhões de solicitações e ele não tem um servidor forte o suficiente, né?